Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje queremos abordar as consequências das manifestações cívicas que tomaram conta do país. Será que já temos consequências práticas? O que podemos esperar para o futuro? Como os políticos estão reagindo? Será que a população vai voltar às ruas? E para conversar sobre esse tema tão instigante e atual, estamos recebendo aqui, com muita alegria, o sociólogo, cientista político, professor Rodrigo Souza e também o professor e reitor da Universidade FUMEC, professor Eduardo Martins. É uma alegria para nós ter a oportunidade de estar aqui conversando com os senhores sobre um assunto tão relevante para os brasileiros. E lendo alguns temas a respeito de fenômenos de massa, o que eu pude perceber é que nesses fenômenos grandiosos, como aconteceu no país, eles falam que há uma motivação única que levou todos às ruas. Embora a gente saiba que as proposições são as mais diversas que estão expostas nos cartazes. Então eu queria perguntar o que uniu essas pessoas nesse fenômeno que eu particularmente entendo que é um fenômeno de massa. Olha, eu trato esse fenômeno como a revolução do indivíduo. O indivíduo sai em busca do objetivo. Diferente da massa, da revolução de massas, que são revoluções, são movimentos muitas vezes capitaneados, coordenados, administrados por partidos políticos, por sindicatos verticais. Esse não. Esse foi um movimento horizontal, onde o indivíduo saiu da sua vontade de mudança, levou a sua proposta, a sua reivindicação e ali, na manifestação, ele construiu o coletivo que transformou-se no objetivo. Curioso. E o senhor, o que é que o senhor pensa? Eu diria que esses movimentos, eles são autônomos, são espontâneos, claro está que calcados no incômodo individual, mas ele tem uma matriz. Eu acho que o Ibope demonstra isso. A insatisfação é total com a democracia representativa no Brasil. Quer dizer, não é à toa que o alvo dos incômodos é o Estado, é o Legislativo, é a imprensa. Essa matriz é que me interessa particularmente muito, porque eu acho que através da compreensão dessa matriz nós podemos compreender melhor até os efeitos que podem vir a ocorrer em face desse movimento. Essa matriz está numa crise de representação e também, eu poderia dizer, num desejo que as pessoas estão de influir, pois elas sentem o poder político muito distante. O que o senhor acha? Eu penso o seguinte, a crise são dos representantes. Na verdade, as pessoas disseram, nós não queremos mudar o modelo político de representação. Nós queremos, na verdade, que os representantes façam o seu papel. E nós queremos também ter uma participação direta, o que a gente chama de representação de base. Essas representações de base, elas já começam a fluir na sociedade, que vai mesclando com a representação legislativa. Por exemplo, nós tivemos na Câmara Municipal uma ocupação para que fosse aberta as planilhas do transporte público em Belo Horizonte. Então, ali, uma influência da democracia de base, solicitando que o Legislativo tomasse providências. Num primeiro momento, alguns jornalistas, alguns segmentos de comunicação disseram que era uma manifestação negativa. Não, foi um movimento positivo. Por quê? Porque ele demonstrou um caráter ainda que não foi dito do ponto de vista da participação política. Essa participação espontânea, essa participação da democracia de base, forçando que a democracia representativa funcione como deveria estar funcionando. O que aconteceu porque essa democracia representativa estava na inércia, não estava funcionando. E agora parece que as coisas começam a caminhar. A sociedade percebeu que ela pode colocar movimento na política. O que o senhor acha disso, professor? Eu diria que há uma crise de representação. Eu diria que não é simplesmente por uma questão de natureza socioeconômica. E eu acho que a crise da representação vai apontando, como o professor nos disse, mecanismos de intervenção direta.
Eu sou contrário a uma ideia que muitas vezes alguns jornalistas colocam na imprensa, que o que vai funcionar efetivamente será no ano que vem nas eleições. Não, nada disso. A população quer resposta para ontem, numa pergunta que se faz amanhã. Portanto, é já. Não é à toa que a ocupação das estradas continua. Não quer saber se há ou não há condição para fazer licitação para uma passarela em função das condições de vida, de morador de um lado, a escola do outro, onde uma estrada passa. Eu quero saber que vocês se virem. Né? Vocês tinham que ter planejado isso. O que está se questionando é um planejamento melhor para um mundo melhor. Nesse sentido, toda a mobilização foi à parte das organizações sociais, políticas, partidárias, aliás, alergia àquilo que está instituído. Então, eu acredito que a vigília pública é que vai dar um rumo efetivo em novas conquistas sociais. Pois é, sobre esses rumos que eu acho que é o que preocupa a todos. Porque, evidentemente, o movimento já causou repercussão imediata, só a reflexão que todos nós estamos fazendo já é uma reflexão imediata muito positiva desse movimento. Mas, evidentemente, se quer alcançar tudo aquilo que o senhor disse. Maior dignidade na qualidade dos serviços públicos, enfim. Como faremos para, considerando a horizontalidade desse movimento, a ausência de líderes, fazer com que esse movimento alcance os objetivos propostos, evidentemente, dentro da possibilidade e dos recursos do poder público, porque isso tem que ser levado em consideração. Eu não acredito a pressão única e exclusiva dos indivíduos. Eu acredito que esse movimento ele surge e, a partir dele, é possível a gestação de novas lideranças, novas organizações sociais. Porque nós sabemos que, pela Constituição Federal, nós temos a democracia pode ser exercida por meio de representantes, como acontece, né, no Brasil, e também diretamente através daqueles mecanismos previstos na Constituição Federal, que é o plebiscito, o referendo, os projetos de iniciativa popular. Talvez também essas redes sociais e a internet tragam novos ventos a uma reflexão de como se pode exercer diretamente a democracia. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que vai de encontro a isso, né? Nós temos, por exemplo, algumas considerações importantes. Os partidos políticos terão que fazer mudanças profundas nos seus estatutos, nos seus regimentos, nos seus congressos, né? Da maneira como eles estão organizados militarmente, hierarquicamente, quer dizer, aquela coisa do consenso pelo alto, isso aí vai ter que modificar. Os partidos vão ter que ir para a rua, os que já estavam na rua e foram para o poder vão ter que voltar para a rua, os que nunca foram vão ter que ir, porque senão vão perder espaço. Porque hoje a internet é uma ferramenta muito boa de controle político. E aí, né, vem novas ideias, como possibilidades, como, por exemplo, candidaturas avulsas. Como existe nos Estados Unidos, em Nova York, o prefeito de Nova York não pertence a nenhum partido político. Há uma possibilidade de haver, né, essa candidatura avulsa. Também o controle dos gastos de campanha através da internet. Né? Então, isso é possível. Então, vai ter que haver essas modificações, essas propostas vão ter que ser acatadas, porque senão as pessoas vão ficar cada vez distantes do parlamento, e isso aí pode causar um problema maior, né, de violência, de falta de compreensão dentro do civismo. Certo. Bem, nosso colega sociólogo Herbert Souza Betim dizia que o cidadão, para ser cidadão na acepção da palavra, primeiro, ele tem os direitos, e geralmente a população, a primeira coisa que fala, eu tenho os direitos e tenho os deveres. Esse aí fica um pouco escondido. Né? Além disso tudo, existe para o complemento da cidadania aquele cidadão que participa da sua sociedade. Isso seria, na acepção da palavra, cidadão. Então, nós temos que dar vazão a esses mecanismos de controle social. Né? Controle social sobre a gestão política. Esse é um ponto importante. Aquilo que eu volto a dizer. As pessoas não estão querendo mudar anarquicamente as instituições. Não, elas querem que as instituições funcionem para o bem da sociedade. Agora, o que não pode acontecer, por exemplo, um parlamentar, ele tem um salário. Um salário que, na democracia ateniense, as pessoas tinham salário. Até para votar ganhava-se
Quem ia votar ganhava dinheiro, recebia um salário. Porém, além do salário, elas têm uma série de benefícios. É vale paletó, é veículo, é gasolina, é passagem aérea. É isso que não dá, porque nós, cidadãos, convivemos com o nosso salário para arcar com todos os nossos gastos. Os parlamentares não. Além do salário, eles ainda têm benefícios e isso coloca o parlamentar distante do trabalhador, distante da sociedade. Professor. Eu diria que tem um mecanismo que é fundamental, no sentido de permitir exatamente o que o professor está apontando do controle social, é a transparência. A Lei de Informações, de Acesso à Informação, colocou muito claro a importância que isso tem. Há muito tempo que muitas organizações sociais pedem isso, inclusive organizações de porte mundial. Eu não consigo controlar um governo, não consigo criticá-lo, fiscalizá-lo, se eu não tenho o controle efetivo da fiscalização. E o que é o controle? Acesso à informação. Essas coisas têm que ser a primeira página de entrada das instituições públicas, porque esse é um dos mecanismos em que se eu desconheço, eu não consigo fiscalizar, não consigo controlar. Isso também, se eu desconheço e não consigo fiscalizar, é o mecanismo, é o terreno fértil para a corrupção. Isso está na matriz central das manifestações, que é a desconfiança com o poder público. Então, eu acho que nós precisamos de um Estado mais enxuto, mais eficiente, mais aberto ao controle do cidadão no sentido das informações e precisamos ter mecanismos de reforma política sérios, graves, que mudem esse modelo em relação ao que nós dizemos hoje. Certo. Essas manifestações são manifestações de exercício de cidadania, inegavelmente. O senhor falou na imprensa. Qual o papel que a imprensa tem, pós-manifestação, para deixar aqueles instrumentos que nós temos, ainda que deficientes, inadequados, para que a população possa continuar exercitando a sua cidadania, mas de maneira, vamos dizer assim, institucionalizada? Porque as instituições têm caminhos e muitas vezes não são usados pela população. Como fazer isso para qualificar a cidadania? Eu acho que o maior incômodo que a população tem, especialmente das manifestações, é o desvirtuamento das informações. Veja, eu assisti muitas manifestações dessa Belo Horizonte e algumas vezes por televisão. Era impressionante a mobilização no sábado, saindo da Praça 7, indo até a Pampulha, na direção do estádio, porque esse era o fato relevante, onde tinha imprensa, portanto, esse caminho seria coberto, onde você tinha 3 gerações de família, a avó, a filha e a neta, andaram calmamente durante horas. Será que o grande destaque que a imprensa poderia ter feito, não estou dizendo que fez, mas um tempo excessivo nos atos de depredações. Entendi. E aí eu vou colocar um outro lado... Valorizando essa questão que exagerado. Era muito menor do que a manifestação cívica pacífica. Então isso também desvirtua o que é o movimento e as pessoas ficam incomodadas. O outro é o papel da segurança pública. Eu não acredito que as forças de inteligência do Estado não tenham poder suficiente de informação para ter evitado aquelas depredações. Questiono o papel da segurança. Eu penso também que, em relação à imprensa, veja bem, a imprensa ela espera que se tenha um volume muito grande de pessoas para ela noticiar. Isso não acontece em outros países, porque em outros países você junta 2, 3 pessoas para fazer uma manifestação contra a crueldade dos animais. A imprensa vai lá e cobre, porque, na verdade, o conceito mudou. Agora não são manifestantes, são ativistas sociais. Então, a imprensa tem que divulgar mais esses pequenos movimentos, porque eles também são representativos. Não precisa esperar juntar 100, 120, 200 mil pessoas em praça pública para mostrar o que as pessoas estão reivindicando. A verdade é que essas manifestações foram muito válidas, porque trouxeram reflexões. Todos nós estamos pensando uma melhor maneira de agir, seja como cidadãos, seja como gestores, magistrados, legisladores. E isso é muito importante e já é um efeito prático. Eu, particularmente, espero que a reforma política seja apressada com essas manifestações, que será um grande êxito para todos nós. Mas o nosso programa acabou, infelizmente, mas eu espero revê-los num outro programa para discutirmos mais profundamente outras consequências do movimento, que certamente acontecerão. Muito obrigada aos senhores. Obrigado. Eu que agradeço. Até o próximo programa Conversando Direito.